Alô, galera, professor Marcos Pinheiro. Bora começar aqui a nossa revisão final, nosso bloco de itens, tá? Itens importantes que com certeza vai estar na tua prova. A gente vai começar aqui com um item importantíssimo, ligado lá na competência 2 da habilidade 6, que é a cartografia. A gente tem um certo receio, né, nas questões de cálculo, mas vem, já caiu no Enem umas duas questões usando o cálculo de escala. Isso, já começa a resolver, tem uma questão aqui tranquila, tá? Vocês vão ver que não tem mistério, tá? Bora lá começar a fazer esse item aqui, esse primeiro, que já fala de escala. Bora lá. Historiadores encontraram um mapa antigo onde não era possível identificar a escala no mapa. Com algum esforço e apoio da geografia, foi possível avaliar a distância no mapa. Então, a primeira coisa importante aqui, distância no mapa é o desenho. Distância no mapa é a distância gráfica. Bora imaginar que de uma cidade A para uma cidade B, 6 centímetros no mapa. Isso aqui não é distância real. Isso aqui é o desenho. Toma cuidado com isso. Tu tem que identificar a distância no mapa. Tá? Então, bora lá. Ó. Se ele está falando que o desenho, vou apagar aqui, o desenho, nesse caso aqui, 20 centímetros. E lá no finalzinho ele fala, ó, a distância real. Distância real, desão. Desão, 40 quilômetros. 40 quilômetros. Então já sei o que ele vai querer aqui, né? Nesse caso aqui ele pede a escala, ó. Com base nessas medidas, a escala numérica no mapa corresponde. Então tem uma fórmula, né, simples, que é escala é igual a desenho sobre o desão. Escala é igual a distância gráfica, a distância no mapa, tá? Sobre o desão, que é a distância real. Bora jogar aqui para a fórmula. A escala vai ser igual a 20 sobre 40. Só que aí, 40 tá aqui em quilômetros, né? Bora jogar isso para centímetro, fica mais fácil. Lá na tia Maricotinha, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É melhor por aqui, né, galera? Mais fácil. Então, ó, tá em quilômetro. E eu quero transformar em centímetro. Olha quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Só acrescentar aqui, ó. No 40, 1, 2, 3, 4, 5 casas. 4 milhões, né? 20 sobre 4 milhões. Aí o resto é matemática simples. Corta aqui. Escala vai ser 1 por 200 mil. Pronto. Beijo de bola. Coisa simples, tá? Então não tem mistério aqui. Então a primeira questão, uma questão simples aí de escala. Eu deixei até aqui o cálculo. Bora agora falar um pouquinho de projeções. Existe 3 tipos de projeções cilíndricas. A projeção do Mercator, gerada de Mercator belga, a projeção do Peters e a projeção do Robson. A projeção do Mercator é uma projeção conforme. A projeção do Peters é uma projeção equivalente. A projeção do Robson é a projeção afilática. São 3 tipos de projeções. A projeção do Mercator é o que ele pede aqui. Esse mapinha aqui, essa projeção, é uma projeção. Repara lá a Groenlândia, olha só. Olha aqui a Groenlândia. A Groenlândia, olha o tamanho dela, cara. Não é esse tamanho. Eu até, para facilitar a tua vida, nesse slide, eu coloquei aqui as 3 projeções, ó. Coloquei aqui, ó. A primeira aqui é a projeção conforme. Facilitar a tua vida, ó. A projeção conforme. A segunda é a projeção equivalente.
A terceira é a projeção afilática. Com 3 tipos aí de projeções cilíndricas. A projeção conforme tem como característica é que ela não, olha aqui, ó, não muda a forma. Diferente da equivalente, essa aqui muda, tá? Muda a forma. Então a projeção do Mercator, que é essa projeção aqui, a conforme, a projeção conforme do mercado não muda a forma. Quando eu falo forma, é o desenho aqui, ó, o desenho do continente. Esse desenho aqui, o mercado ele mantém, ele não muda. O que o mercado vai mudar? O que a projeção conforme, que é da questão do item, vai mudar? A área, tá? O mercado ele deforma a área, ou seja, o tamanho. Olha aqui o tamanho da Europa, olha aqui o tamanho da Groenlândia, que é o mapa da segunda questão, tá? A projeção da segunda questão, tá? Que é a projeção conforme. Então, identificou, fica mais fácil. Olha aí, ó. A projeção cartográfica representada tem como característica, é aí que eu vou buscar uma que fala que essa projeção mantém a forma e vai mudar o quê? Vai mudar a área, distorce a área, que é a questão, que no caso, a questão A, e fala ó, fidelidade das formas e a distorção das áreas. Simples, simples. Quem vai mudar a forma? A projeção equivalente do Peters. E aí sim, ele muda a forma. Então tem essa diferença. Só toma um cuidadinho, tá? A projeção do mercado é uma projeção lá do século XVI, das grandes navegações, tá? O mercado era eurocêntrico. O mercado ele priorizava o norte em detrimento do sul, ou seja, ele priorizava os países colonizadores. Ou seja, o mapa do mercado é um mapa eurocêntrico. E tu não esquece que a projeção dele serve para a navegação. Diferente da projeção equivalente do Peters. A projeção equivalente do Peters já é o que? Já que ele vai mudar a área, já que ele muda a forma, o mercado mantém a forma. A projeção do Peters equivalente já é uma projeção do pós-Segunda Guerra Mundial. Já é uma projeção terceiro-mundista. Se o mercado, ó, compara, se o mercado prioriza o norte em detrimento do sul, o Peters não, ele já vai priorizar o quê? Os países do terceiro mundo, tanto que ele é chamado de terceiro-mundista, tá? Toma cuidado, importantíssimo fazer essa relação. Bora aqui para mais uma questãozinha sobre projeções. Existe 3 projeções que vocês não podem perder de vista. A projeção, a primeira aqui, ó, é a projeção cilíndrica. Acabamos de falar de 3 tipos dela. Essa aqui, ó, é a projeção cônica. E essa aqui é a projeção plano azimutal. O que é que tu tem que perceber aqui? Onde tem maior, onde tem menor distorção. A projeção cilíndrica, a tangente está aqui na linha, ó, aqui na linha do Equador. Olha só. Deixa eu só botar aqui, colocar isso aqui. Tá? Então, a tangente está bem aqui, ó, na linha do Equador. A tangente na projeção cônica está aqui nas latitudes médias. A tangente na projeção azimutal está aqui nos polos. O que é que tem que perceber aqui? Que onde tem tangente vai ter menor distorção. Onde tem a tangente vai ter a menor distorção. No caso da projeção cilíndrica, a tangente está na linha do Equador. Então, onde tem a tangente, vai ter menor distorção. Então, na projeção cilíndrica, a menor distorção está na linha do Equador. Na projeção cônica, a tangente está na latitude média. Se a tangente está aqui na latitude média, nas latitudes médias vai ter menor distorção.
Na projeção azimutal, que o Enem já cobrou, porque é a projeção que foi criada o mapa da ONU, a representatividade da ONU, a projeção é no polo. Nos polos vai ter o quê? A tangente nos polos. Nos polos vai ter uma menor distorção. Olha o que ele pede na questão. Conforme o texto, a projeção que representará uma região próxima à linha do Equador com menor distorção. Quais das projeções vai ter menor distorção próximo da linha do Equador? A projeção cilíndrica. A projeção cilíndrica é onde vai ter a menor distorção próximo da linha do Equador. No caso aqui é o primeiro desenho. Tá? Olha aqui uma outra questão que fala sobre isso. O Enem cobrou uma questão muito parecida com essa aqui. Esse desenho aqui é de uma projeção azimutal plana. Qual dos desenhos aqui que o Enem só queria isso? Porque o Enem colocou, e só mudou isso aqui, o Enem colocou o mapa da ONU, a representação da ONU. E a representação da ONU, o que ele fez? Ele pegou o globo, colocou próximo do centro, a tangente ficou aqui, repara que a Europa, repara que a América do Norte vai estar com menor distorção, porque o toque foi aqui, enquanto que a África, enquanto que a América do Sul, que está na extremidade, vai ter o quê? Uma maior distorção. É um mapa ideológico. Lembra que cartografia, os mapas também foram criados por questão ideológica, relação de poder. Tanto que lá na competência 2 a gente discute, né? Espaço, poder e território. E a espacialidade, a cartografia também está relacionada a essa questão de poder. O mercado falava sobre, né, priorizava o norte em detrimento do sul, relação de poder. O Peter defendia os países terceiro mundistas, tem questão ideológica lá da Guerra Fria. E aqui, para mostrar a centralidade dos países desenvolvidos da ONU. Então, nesse caso aqui dessa questão, da questão 4, esse desenho aqui é um desenho da projeção azimutal, da projeção plana. Então, o desenho correto é esse desenho aqui, que eu estou marcando com X. Não é difícil, cartografia não é difícil, tá? São coisas simples que a gente não pode perder. Bora lá. Bora falar aqui um pouquinho dos blocos econômicos. Fazia muito tempo que o Enem não cobrava uma questão sobre fase de formação de blocos. E o Enem cobrou recentemente. Em 2023 cobrou uma questão falando sobre a fase de formação do Mercosul. Então, para lembrar um pouquinho aqui. Primeira fase de formação de um bloco econômico. Zona de livre comércio. Por exemplo, a USMCA, Estados Unidos, Canadá e México, antigo NAFTA. Uma zona de livre comércio. União aduaneira. Segunda fase, a União Aduaneira tem uma tarifa externa comum, até aqui. Mercado comum, terceira fase de formação de um bloco econômico. Tu já tem aí a questão da livre circulação de pessoas, o espaço Schengen, União Europeia. Quarta fase de formação de um bloco econômico, a zona monetária, né? Essa União Monetária, por exemplo, o bloco que mais avançou foi a União Europeia. A União Europeia tem uma moeda única, que é o euro. Quarta fase. Então, bora lá para a questão falada sobre fase. Os governos do Brasil e da Argentina entraram em acordo para reduzir em 10% a tarifa externa comum. Vou lembrar aqui um pouquinho da formação do Mercosul. Em 1991, através do Tratado de Assunção, no Paraguai, é criado o Mercosul, com 4 membros efetivos de origem. Efetivos, tá? De origem. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Naquele momento, era uma zona de livre comércio, lá na criação, lá em 1991. Só que ele avançou em 1994 com o Protocolo de Ouro Preto. O Protocolo de Ouro Preto, que é um dos principais instrumentos jurídicos, jurídico do Mercosul, estabeleceu a segunda fase de formação do Mercosul, no caso do bloco econômico, que é a União Aduaneira. E aí se cria o que? A tarifa externa comum. Então, qual fase o Mercosul se encontra? Segunda fase. Lembrando que em 2012, a Venezuela entrou como membro efetivo no bloco. Só que a Venezuela foi suspensa em 2016. Só toma cuidado aqui também, tá? Existe um mecanismo para suspender países dentro do Mercosul.
E aí tem que ser ativado um protocolo, que é o protocolo de Ushuaia, porque o que o protocolo fala? Que tem que respeitar a democracia no Mercosul. Não respeitou, é suspenso do bloco. O Paraguai foi suspenso uma vez em 2012, mas depois voltou. Venezuela também está suspenso desde 2016. Toma cuidado com isso, mas nesse caso aqui está pedindo a fase de formação do Mercosul. O processo de estruturação dos blocos econômicos por um conjunto de países é constituído por diferentes etapas de integração. Dessa forma, a etapa de integração que implementa a tarifa, olha aqui, ó, a tarifa externa comum é a segunda fase de formação de um bloco econômico, que é a União Aduaneira, a fase que o Mercosul se encontra, nesse caso aqui, tu vai marcar assim. Olha como não é difícil. Uma questão muito parecida com essa que o Enem cobrou recentemente, tá? Então toma cuidado com fase. Mais uma questão aqui, mais uma questão de bloco econômico, tá? Lei de tweet publicado pelo Parlamento Europeu. A mensagem de unidade foi quebrada pela efetivação da saída. Alguém saiu da União Europeia. Bora lembrar aqui um pouquinho da formação da União Europeia. Ela é até antiga, década de 50. Em 1951, com o Tratado de Paris, foi criada a CECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Depois, a CECA se uniu com o Benelux, em 57, no Tratado de Roma. No Tratado de Roma, a gente vai ter aí a formação da Europa dos Seis. E foi se alargando. Em 73 entrou a Dinamarca, o Reino Unido, tá? E a Irlanda a independente. E foi se alargando até chegar a 28 países. Só que o Reino Unido ativou o artigo 50 do Tratado de Lisboa e pediu para sair, e foi o país que saiu do bloco. Então a questão correta aqui, ó, lembrando que a União Europeia é o bloco que mais avançou dentro das formações dos blocos econômicos. Então a questão correta é quem saiu. Quem saiu, a unidade que saiu foi o Reino Unido, a renegociação de tratados comerciais entre blocos e países. Olha como não é difícil, tá? Toma cuidado com os países da Orla do Pacífico. Os países da Orla do Pacífico vêm caindo em prova, tá? Já caiu a Aliança do Pacífico, já caiu a TPP, tá? Muito cuidado com isso. Daqui a pouco vamos falar mais sobre alguns itens importantes que vai cair na tua prova, tá? Abraço, já temos mais discussões.